Bom dia, graça e paz do Senhor. Estamos aqui novamente para dar início à nossa EPT, Escola Bíblica Dominical, em que estamos estudando o livro de Romanos. Gostaria que os irmãos orassem comigo para dar início. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo, Pai. Obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado, Deus, pela tua misericórdia e da tua graça. Visita cada enfermo, enferma, cada irmão, irmã nosso, os missionários espalhados por todo o mundo, os nossos governantes, Pai. Senhor Deus, visita cada um, Deus, que está também assistindo nesta manhã e que também que assistirão depois, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, Pai. Que o Senhor fala conosco, Pai, através da tua palavra, de acordo com o teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Romanos capítulo 11. Vamos realizar a leitura do versículo 1 ao 36. É o capítulo inteiro, vamos ler. Após a leitura, irei fazer uma pequena introdução sobre esse capítulo. Então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou vocês não sabem o que a Escritura diz a respeito de Elias, como pediu com insistência diante de Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou, e procuraram tirar-me a vida. Mas qual foi a resposta divina? Foi esta: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim também, nos dias de hoje sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos então? O que Israel buscava, isto não alcançou. Mas a eleição conseguiu isso. Os demais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhe deu um espírito de profundo sono, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E Davi disse: que a mesa deles se transforme em laço e armadilha, em tropeço e punição, que os olhos deles se escureçam, para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Então eu pergunto: será que eles tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela transgressão deles a salvação chegou aos gentios, para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes. Ora, se a transgressão deles resultou em riqueza para o mundo, e a diminuição deles resultou em riqueza para os gentios, quanto mais a plenitude deles. Dirijo-me a vocês que são gentios, visto que eu sou apóstolo dos gentios. Glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso fazer com que os do meu povo fiquem com ciúmes e alguns deles se salvem. Porque se o fato de eles terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não vida diante os mortos, e se forem santas as primícias da massa, igualmente será santa a sua totalidade. E se for santa a raiz, também os ramos serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado no meio deles, e se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira, não se glorie contra os ramos, mas, se você se gloriar, lembre que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você.
Então você dirá: alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Correto. Eles foram quebrados por causa da incredulidade, mas você continua firme mediante a fé. Não fique orgulhoso, mas tema, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para com você, a bondade de Deus, desde que você permaneça nessa bondade. Do contrário, também você será cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois, se você foi cortado daquela que, por natureza, era uma oliveira brava, contra a natureza foi enxertado numa oliveira boa, quanto mais esses, que são ramos naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem este mistério, para que não fique pensando que são sábios. Veio um endurecimento em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: o libertador virá de Sião, e afastará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como no passado vocês foram desobedientes a Deus, mas agora alcançaram misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que também eles alcancem misericórdia, à vista da que foi concedida a vocês. Porque Deus encerrou todos na desobediência, a fim de mostrar a sua misericórdia a todos. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão inexplicáveis são os seus juízos, e quão insondáveis são os seus caminhos! Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus, para que isso lhe seja restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Podemos dividir este capítulo em 3 partes. Do versículo 1 ao 24, ele fala sobre o futuro de Israel, que Deus não rejeitou o povo de Israel. Na verdade, foi Israel que rejeitou a Deus, mas que Deus ainda tem um propósito para os israelitas, para o povo de Israel, desde que eles aceitem a Cristo como Salvador, que eles aceitem Cristo como Messias. Então podemos ler aqui no versículo 5 e 6: assim também nos dias de hoje sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Aqui explica que fala que o povo de Israel precisa ele precisa aceitar a Cristo, que ele precisa ter, que não é pelas obras da lei, pelas obras da própria pessoa que a salvação vem, e sim pela graça, e que eles também têm essa chance, que esses remanescentes aqui são os judeus que aceitaram a Cristo e que vão aceitar. Podemos citar os apóstolos, que eram judeus, e alguns outros também. E no finalzinho ele faz uma comparação também com o povo de Israel. Com o povo de Israel com os gentios, que sobre a enxertar no ramo da oliveira.
Então, o mesmo Deus também pode enxertar as pessoas do povo de Israel, além dos gentios que somos nós. Agora do versículo 25 ao versículo 32, ele já fala da vontade de Deus para com todos, com toda a humanidade. Porque aqui ele explica o porquê veio o endurecimento por parte de Israel, para que esse endurecimento é porque Israel não aceitou a Cristo, e como que o evangelho por isso também atentou aos gentios que somos nós, que aceitamos a Cristo, e que conforme as promessas de Deus, texto da criação, texto do Antigo Testamento, todo o que crê, seja ele, como estudamos já no capítulo 10, seja ele de qualquer nação, qualquer raça, qualquer classe social, qualquer profissão, ele é salvo através de Cristo. E também vamos ler no versículo 32. Porque Deus encerrou todos na desobediência, a fim de mostrar a sua misericórdia a todos. Então, Deus ele tem misericórdia a todos, desde que creem a Deus, creem em Deus. Nós devemos, seja ele de qualquer nação, e Deus é bondoso com todos. Agora, na terceira parte e última, ele faz um louvor a Deus, que é do versículo 33 ao versículo 36, que fala que a riqueza, a sabedoria e o conhecimento de Deus é tão profundo e inexplicável. Os juízos de Deus, os caminhos de Deus são inexplicáveis. Nós diz aqui que muitas vezes não conseguimos explicar o que Deus está fazendo, como que está acontecendo alguma situação, porque até ele faz uma pergunta aqui: quem conheceu a mente do Senhor? Quem conhece a mente do Senhor? Quem foi conselheiro, o seu conselheiro? No versículo 34, quem foi conselheiro de Deus na criação? E ele nos salva pela sua misericórdia, de acordo com a sua vontade. E também ninguém, no 35 aqui, ó, quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Ninguém. Então aqui no versículo 36, que aí ele termina: porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Aqui ele resume o capítulo, né? Se formos ver bem, porque por meio dele e para ele são todas as coisas que fazemos, que quando nós devemos nos converter, quem não é convertido ainda, aceitar a Cristo, e quem já é, devemos fazer todas as coisas como se fosse para Deus, e ter ele primeiramente em nossas mentes, e que todas as pessoas, seja eles israelitas, de Israel, hebreus, judeus, e outras nações como nós e outros países que os missionários levam a mensagem do Evangelho também, que nós devemos sempre dar graças por isso e dar glórias a Deus por isso. E vamos agora com o nosso irmão seminarista Adriano. Neste capítulo de 11 de Romanos, Paulo responde a uma pergunta que surgiu no capítulo 10, capítulo anterior, nos versos 19, 20 e 21. Vamos ler? Pergunto mais: porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu porei ciúmes com um povo que não é nação. Com gente insensata eu vos provocarei a ira. Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente.
Isso nos leva a fazer a seguinte pergunta: será que Deus está colocando Israel de lado de modo permanente por ter rejeitado a Cristo? Será que é essa a questão? O que está em questão aqui é que se é possível confiar que Deus manterá sua promessa incondicional a essa nação que o rejeitou. Vamos, para entender isso, ler Jeremias, capítulo 33, dos versos 19 a 26. Veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Assim diz o Senhor, se puderes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia nem noite ao seu tempo, poderá-se-á também invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas sacerdotes, meus ministros. Então, é essa a questão. Deus prometeu cumprir as alianças davídica e a aliança sacerdócio-levítica, sem exceção, ou seja, isso era incondicional, não dependia da fidelidade da nação, mas da fidelidade de Deus em cumprir a sua promessa. Então, ressaltando, a aliança que Deus faz aqui, nesse caso, são alianças incondicionais. O que quer dizer isso? Quer dizer que não dependia do homem ser fiel a ele. A promessa feita por Deus, ela é tão certa como certo e imutável é o nascer do sol a cada manhã, e como é certo que não se pode calcular o número de estrelas que há no céu, ou ainda mais os grãos de areia no mar. Veja o que diz capítulo 31 de Jeremias, nos versos 35 a 37. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem as leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser nação diante de mim para sempre. Então, essa é a palavra do Senhor. Veja que Deus afirma que a lei as quais ele criou é imutável, ou seja, é impossível que ela se mude, e que, ainda que fosse possível que ela se mudasse, mudaria também a aliança dele com a nação de Israel. Então, essas coisas naturais não mudam. Ou seja, se ela não pode mudar, como Deus poderia mudar a sua? Então, essa é a verdade contida nesse versículo. Dá uma olhadinha no versículo 37, o que diz: Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos lá em cima, e abro um parênteses aqui, não pode, fechando, e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Então veja que Deus grandioso é esse, Deus maravilhoso é esse. Aquilo que ele promete, aquilo que ele prometeu, ele cumpre. Vamos ver também o que diz Jeremias capítulo 33, nos versículos 24 a 27. Não atentas para o que diz este povo. As duas famílias que o Senhor elegeu, agora os rejeitou? Assim despreza o meu povo, que a seus olhos já não é povo. Assim diz o Senhor, se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e eu não mantiver as leis fixas dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome da descendência que domine sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, porque lhes restaurarei a sorte e dele me apiedarei. Então é essa a leitura de Jeremias. Voltando aqui no texto de Romanos,
nos capítulos 9 a 11, o foco de Paulo ainda permanece o mesmo, apontando para um trágico paradoxo, ou seja, essa contraditória situação de que Israel, que não bastasse os incomparáveis privilégios dados por Deus, permaneceu obstinadamente na incredulidade. Então vamos ver. Olha o que ele diz. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? Resposta enfática, de modo nenhum. Porque também eu sou israelitas da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Veja que ele afirma, Paulo, sendo ele pertencente à nação, ele não foi rejeitado. Versículo 2. Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão o conheceu. Nós já vimos essa questão da presciência de Deus, né, no início das aulas desse capítulo. Continuando, ou não sabeis que a Escritura refere-se a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrastaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar-me a vida. Então veja que Paulo não só crê que Deus não rejeitou a nação de Israel, como ele mesmo intercede para que eles sejam salvos. Veja o que diz capítulo 10 de Romanos, nos versículos 1 e 2. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Nós vimos essa questão da falta de entendimento nas aulas anteriores. Então, no capítulo de 9 a 10 de Romanos, o apóstolo Paulo faz uma avaliação dos motivos que acarretaram essa situação da rejeição do povo judeu. No capítulo 9, para relembrarmos, Paulo nos ensinou que este fato ocorreu não por infidelidade ou injustiça da parte de Deus. Veja o que diz no texto. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Verso seguinte, isto é, estes filhos de Deus não são os propriamente da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa, que é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. Já foi explicado isso nas aulas anteriores, né? Então, para a gente não gastar muito tempo, só para ressaltar essa questão, né? Para não deixar nenhuma dúvida quanto a isso. Já estudamos isso, mas só para ressaltar, há duas nações de Israel: a nação de Israel, nação terrena, e a nação de Israel como nação espiritual. Então, só para a gente lembrar disso aí. Deus não rejeitou a nação de Israel, mas cumpriu suas promessas na Israel espiritual, porque nem todos que nascem na nação de Israel é de fato israelita. Ele apenas, então, somente na carne. Assim, nem todos que chama Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Também nós vimos isso na aula anterior. Porque apenas os são na carne e não no espírito. Então, no Antigo Testamento, como nos tempos apostólicos, o propósito de Deus quanto a seu povo escolhido sempre foi guardado e preservado por uma nação remanescente que permaneceu fiel. Ainda neste mesmo capítulo, um outro motivo crucial para esta trágica situação foi que eles tropeçaram na pedra de tropeço, rejeitando a Cristo por considerarem este fato amaldiçoado pela lei. Então eles não compreenderam esse caso. Só para lembrar, a lei dizia: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E é exatamente por isso que eles puderam crer,
não puderam crer em Jesus e nem na pregação da palavra da palavra da cruz, que para eles era escândalo. Eles não conseguiam entender como pode alguém a qual a lei considera maldito ser um salvador. Então Paulo ensinou um outro motivo dessa referida situação do judeu foi a obstinação da rejeição diante das persistentes investidas de Deus em seu favor. O apóstolo deixou bem claro que a iniciativa da graça de Deus era constante. Vamos ver o que diz o seguinte. Abra lá, Romanos 10, versículo 21. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendia as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Agora, neste capítulo, Paulo mostra um fato adicional acerca dessa questão de Israel. Israel havia realmente tropeçado, mas não cairá a ponto de não poder ser levantado novamente. Desta forma, o apóstolo aborda que as implicações atuais e futuras da desobediência de Israel ele faz através de suas indagações retóricas. Vamos lá, primeira indagação, para a gente entender isso aí. Olha o que ele diz. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado a seu povo? Romanos capítulo 11, a parte A do versículo 1. Essa pergunta traduz a reação normal de qualquer um de nós. Já que eles rejeitaram a Deus, Deus também o rejeitou em definitivo. Então, Paulo vai nos ensinar nesse capítulo que isto não é uma grande verdade. A rejeição divina de Israel é apenas parcial, pois ele continua trabalhando com os remanescentes fiel. Nós vamos ver isso na leitura que faremos do capítulo 11, versículo 1 a 10. Aqueles que, pela fé, permanecem firmes nos seus propósitos, no seu chamado, pois não são da carne, mas do Espírito. Então, essa é a grande verdade. A segunda indagação. Veja lá. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que ficassem caídos? Isso está também na parte, versículo 11 de Romanos, capítulo 11. Paulo ensina que a queda de Israel é apenas temporária, pois ocorrerá no futuro uma restauração do seu povo judeu, do seu povo, que reverterá em bênçãos para o mundo todo. Então, não só as bênçãos para o seu povo, mas isso refletirá também no mundo todo. Assim, o tema central desse capítulo é a rejeição divina aos judeus. Não foi nem total e nem definitiva. Ainda existe no presente um remanescente israelita fiel, a qual Deus continua se revelando e através do qual Deus se mantém as suas promessas, e haverá no futuro uma completa restauração da nação de Israel. Pois os dons e a vocação de Deus, elas são irrevogáveis. Vamos dar uma lida em Romanos capítulo 11, versículo 26 e 27 e 29. Diz assim: e assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Veja que promessa maravilhosa, e é específica para a nação de Israel. Então, amados, para finalizar essa introdução, vamos orar agradecendo a Deus, pedir que Ele continue nos abençoando, nos dando entendimento da palavra do Senhor, agradecendo por esse domingo, por essa manhã de domingo, pelo dia que nos foi concedido, pela semana que nós passamos e pela semana que nós ainda entraremos. Já estamos no primeiro dia da semana, para que Deus nos dê sustentação ao decorrer da semana seguinte. Vamos continuar orando pelos enfermos. Nós temos a irmã Luísa, que precisa das nossas orações, a irmã Cleusa, com suas enfermidades, a irmã Leolilde, nossa vizinha ali na igreja. Temos também o irmão Manuel, que é um irmão fantástico, mas também que precisa que nós intercedamos por ele.
Vamos continuar orando pela igreja, pelo pastor, pela Miriam, pela liderança da igreja, o corpo diaconal, todos os irmãos, membros da igreja, os nossos visitantes, pelas nossas crianças e adolescentes que estão ansiosos por acabar essa pandemia e logo voltar à igreja. Nós tivemos já liberado pelo prefeito, mas com restrições, e aí nós decidimos que ainda devemos esperar ainda mais um pouco até que tudo se normalize e aí os riscos de contágio dessa doença seja menor. Então, aí assim que nós tivermos uma boa notícia, e vamos ter, estamos orando para isso, aí nós voltamos a nos reunir. Então, à noite, a partir das 19 horas, nós teremos nosso culto tradicional, culto da família. Convidamos você a estar conosco nessa noite, louvando a Deus, glorificando o teu nome. E na quarta-feira, nosso culto de oração, a partir das 19h30, com o nosso pastor também, Antônio Carlos Guidolin. Queremos orar por você, então nós pedimos que o Senhor se deixe os pedidos de oração, qual a sua necessidade, para que nós possamos estar orando por você. Então vamos agradecer a Deus mais uma vez, pedindo a sua direção, agradecendo porque Ele tem nos trazido até aqui, nos sustentado até aqui. Então vamos orar. Santíssimo Deus, maravilhoso Pai, é no nome santo, amado, poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus, Deus, que nós estamos aqui. Deus, é para sua bondade, por sua bondade e misericórdia, Deus, pelo teu amor. Se não fosse, Deus, o Senhor, nós não estaríamos presentes, nós estaríamos aqui, nós não estaríamos falando com o Senhor e com os amados irmãos. Então pedimos, Deus, a tua direção, colocando mais uma vez diante do Senhor esses amados irmãos a qual nós estamos aqui, que o Senhor continue abençoando, derramando sobre eles, estendendo as tuas mãos, Deus, para restaurar a sua saúde, guardando, livrando, Deus, de tudo e qualquer mal. Abençoa cada um que nos ouve, que Deus tenha aprendido de ti, que tenha, Deus, tirado esse tempo precioso para estudar da tua palavra, aprender de ti. Então, Pai Celestial, que o Senhor abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre de tudo e qualquer mal e que esteja sempre conosco, Deus, nos fortificando, nos alimentando com a tua bendita e eterna palavra, e que, Pai Celestial, o teu amor seja propagado, anunciado, Deus, por todo o mundo, e que as pessoas venham a conhecer, reconhecer o teu amor e, Deus, entregar as suas vidas ao Senhor. Então, essa é a nossa oração, Deus, e não só a nossa oração, Deus, mas peço que nos envie para falar a respeito do amor do Senhor para todos quantos querem ouvir ou precisam ouvir a tua palavra. Então, nos ajuda, Pai, nos dê encorajamento, nos dê, Deus, ousadia para, assim, falar da palavra do Senhor e que a palavra seja semeada nos corações das crianças, adolescentes, juniores, jovens, adultos, ó Deus, pessoas das quais o Senhor deseja e quer salvar, Pai. Que eles abram seu coração e que recebam a palavra do Senhor. É essa a nossa oração, com gratidão por Jesus. Amém, Senhor. Muito obrigado, meus amados. Como eu falei, abaixo há um link e você pode deixar o seu pedido de oração, tirar a sua dúvida, deixar a sua contribuição do que você está assistindo, vendo nas aulas, e assim nós possamos juntos aprender, tirando suas dúvidas ou falando a respeito daquilo que você tem achado e aprendido nas aulas que nós temos ensinado. E aí, estaremos também orando pelos seus pedidos, que será deixado, se você assim o desejar, no link abaixo. Então, até o próximo domingo, querendo Deus, que Deus nos permita nos encontrarmos no próximo domingo, para a honra e glória do teu nome. Amém? Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem
vem com a família pra EBD.